Estela vai ao ensaio do casamento da melhor amiga, sabendo de uma coisa. O ex-namorado vai estar lá com a namorada nova. O que ela não esperava era tropeçar na frente de todo mundo, e muito menos ser salva pelos braços do padrinho, um piloto de sorriso torto que parecia sempre um passo à frente dela. Oi, minhas amigas, como vocês estão? Muito obrigado pelos comentários que deixam aqui nas minhas histórias. Eu leio tudo e fico muito grato por cada um de você. E agora se acomode porque você está no canal Amores da Lei Oficial e o romance vai começar. O salão da capela cheirava a lírios brancos e cera derretida. Luzes douradas pendiam do teto, criando uma atmosfera de conto de fadas que Beatriz havia planejado nos mínimos detalhes. Como madrinha e melhor amiga, Estela não tinha escolha senão fazer parte daquele cenário perfeito, mesmo sentindo o estômago revirar a cada passo que dava em direção ao ensaio. Respira fundo, você vai arrasar, sussurrou Beatriz, ajeitando com cuidado o colar de pérolas que Estela usava, os dedos tremendo levemente de ansiedade pré-casamento. Já é só um ensaio, respondeu Estela, revirando os olhos enquanto conferia o batom no espelho compacto, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Não vou casar de verdade. Sim, mas o Rafael vai estar aqui. Beatriz mordeu o lábio inferior hesitante, observando a reação da amiga com cautela. Com a namorada nova. Estela sentiu o peito apertar, um nó antigo se formando na garganta. Rafael, o ex-namorado que a havia deixado por mensagem de texto, alegando que precisava se encontrar. E, aparentemente, havia se encontrado nos braços de uma nutricionista sorridente chamada Bianca. Ótimo, perfeito, murmurou Estela, fechando a bolsa com um gesto seco, a irritação escapando pelo tom da voz. Nada como rever o ex num lugar de onde eu não posso simplesmente fugir. Você é incrível, lembra? Beatriz segurou os ombros da amiga, os olhos firmes transmitindo confiança. Jornalista premiada, corajosa, que já dormiu em vilarejos sem internet para escrever boas histórias. Um ex não vai te abalar. Estela respirou fundo, levantando o queixo numa postura de determinação forçada. Você tem razão, concordou endireitando as costas. Eu sou incrível, ele que se vire. Mas quando entrou no salão principal, toda aquela confiança pareceu escorrer pelo chão de mármore. Rafael estava encostado numa coluna, rindo daquele jeito descontraído que ela conhecia bem demais, enquanto Bianca, vestida de branco, como se já estivesse ensaiando para o próprio casamento, se pendurava no braço dele. Os dois pareciam ter saído de um comercial de perfume, irritantemente felizes. Estela sentiu algo apertar no peito. Não era ciúme, repetia para si mesma. Era só desconforto. Estela. A voz animada de Tiago cortou seus pensamentos, trazendo-a de volta ao presente. O noivo caminhava sorridente pelo corredor, acompanhado por um homem alto, de ombros largos e cabelos castanhos, levemente desalinhados. Deixa eu te apresentar meu padrinho e melhor amigo. O homem estendeu a mão com firmeza, os olhos castanho esverdeados fixos nela, com uma curiosidade quase palpável. Luciano, disse ele apertando a mão dela com um aperto seguro, quase possessivo. Prazer. Estela, respondeu ela, tentando ignorar o calor inesperado que subiu pelo braço no contato. A madrinha que ninguém pediu, mas vão ter que aguentar. Luciano sorriu de canto, um gesto lento que transformou completamente sua expressão séria. Pelo menos você é honesta, comentou ele, o tom carregado de um interesse que Estela não soube identificar imediatamente. A cerimonialista bateu palmas, chamando a atenção de todos para o início do ensaio. Madrinhas e padrinhos deveriam caminhar em pares, braços dados, passo lento. Estela sentiu o sangue gelar ao perceber que Rafael e Bianca também formavam um par, e que ela precisaria caminhar lado a lado com Luciano, fingindo naturalidade, enquanto o ex e a namorada perfeita faziam o mesmo poucos metros à frente. Respirou fundo, ajeitou o vestido coral e se preparou para o que prometia ser a caminhada mais constrangedora de sua vida. Foi então que aconteceu. O salto fino de 12 centímetros, escolhido propositalmente para enfrentar o ex com estilo, prendeu na barra do próprio vestido. Estela sentiu o equilíbrio escapar, o mundo girar em câmera lenta, todos os olhares se voltando para ela num instante que pareceu durar uma eternidade. Vou cair na frente de todo mundo. Mas a queda nunca chegou a acontecer.
Dois braços firmes a seguraram pela cintura, puxando-a contra um peito sólido que cheirava a madeira e especiarias suaves. O coração de Stella disparou, metade susto, metade surpresa pela proximidade repentina. "Relaxa, madrinha", sussurrou Luciano perto do ouvido dela, a voz baixa carregando um tom de diversão contida, enquanto a mantinha firme contra si. "Eu sou piloto. Pousos de emergência são a minha especialidade." Stella se afastou devagar, o rosto queimando de vergonha, enquanto risadas abafadas ecoavam ao redor. Rafael segurava o riso mal disfarçado, o que, estranhamente, incomodou Stella mais do que qualquer outra coisa naquele dia. "Obrigada", murmurou ela, ajustando o vestido sem conseguir encarar diretamente os olhos dele. "Juro que normalmente tenho coordenação motora." "Tenho certeza que tem", respondeu Luciano, um brilho de diversão genuína atravessando seu olhar. "Mas aí não teria graça, não é?" Ela ergueu o rosto, pronta para devolver alguma resposta afiada, mas as palavras simplesmente sumiram. Havia algo no jeito que ele a observava, atento, curioso, sem nenhum traço de julgamento, que a deixou momentaneamente sem chão. A cerimonialista bateu palmas de novo, impaciente. "Podemos continuar, por favor? Tempo é precioso." Luciano ofereceu o braço, o mesmo meio sorriso ainda brincando nos lábios. "Vamos tentar de novo?" perguntou, os olhos brilhando com humor. "Prometo segurar firme, caso decida fazer outro voo não programado." Stella aceitou o braço dele, sentindo a firmeza dos músculos sob a camisa, uma sensação que despertou nela algo que preferia não nomear ainda. "Se eu cair de novo, você vai me ouvir reclamar a noite inteira", avisou ela, tentando parecer irritada e falhando completamente. "Eu conto com isso", respondeu Luciano, iniciando a caminhada em sincronia perfeita ao lado dela. E pela primeira vez, desde que havia entrado naquela capela, Stella sorriu de verdade. Um sorriso que ela nem percebeu que estava guardando havia meses. Mas ela não sabia que aquele resgate embaraçoso, aquele sorriso de canto e aquele toque firme na cintura seriam apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria completamente o rumo da sua vida. O ensaio terminou sem mais tropeços, quedas ou resgates inesperados, algo que Stella considerou ao mesmo tempo um alívio e uma pequena decepção. Luciano permanecera ao lado dela durante toda a simulação da cerimônia, mantendo aquela tranquilidade de quem estava acostumado a lidar com situações inesperadas sem perder o controle. Literais e metafóricas, ao que tudo indicava. Agora, todos se reuniam no jardim externo da capela para as fotos oficiais. O fotógrafo, um rapaz entusiasmado chamado Rodrigo, gesticulava sem parar enquanto organizava os convidados em pequenos grupos, o sorriso profissional nunca saindo do rosto. "Perfeito, agora os padrinhos." Ele apontou para Stella e Luciano, já ajustando o tripé com pressa. "Vocês dois aqui na frente. Vamos fazer algumas fotos antes do grupo todo." Stella sentiu o estômago revirar. Fotos. Com Luciano. Sozinhos, mesmo que rodeados de gente. "Isso é realmente necessário?" perguntou ela, tentando parecer casual enquanto ajeitava uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto nervoso que ela mesma reconheceu tarde demais. "Absolutamente", respondeu Rodrigo, sem tirar os olhos do visor da câmera. "Os noivos querem um álbum completo. Padrinhos são parte essencial da história do dia." Luciano se aproximou, as mãos nos bolsos da calça social, o meio sorriso de sempre brincando nos lábios. "Tá medo de fotos ou medo de mim?" provocou ele, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse, os olhos brilhando com curiosidade genuína. "Medo?" Stella virou-se para encará-lo, erguendo uma sobrancelha em desafio. "Já fiz matéria pendurada num parapente nos Alpes. Você não me assusta, Luciano." "Interessante", murmurou ele, estudando o rosto dela com uma atenção quase desconcertante. "Porque você parece bem mais nervosa agora do que estaria pendurada numa montanha." Antes que Stella pudesse rebater, Rodrigo bateu palmas, ansioso. "Ótimo!" Luciano coloca a mão na cintura dela. Stella gira um pouco o corpo na direção dele. "Isso, perfeito!" A mão de Luciano pousou na cintura de Stella, quente mesmo através do tecido do vestido. Ela sentiu cada dedo se ajustar contra o próprio corpo, uma descarga elétrica que subiu pela espinha sem permissão. "Relaxa", sussurrou ele, a boca perigosamente próxima ao ouvido dela, o hálito quente roçando sua pele. "É só uma foto." "Eu estou relaxada",
retrucou Stella, ainda que sua respiração acelerada dissesse exatamente o contrário. Claro que está. A voz dele carregava um tom de diversão que ela já começava a reconhecer como sua marca registrada. Clique, clique, clique. Maravilhoso. Agora olhem um para o outro. Naturalidade. Como se estivessem conversando de verdade. Stella virou o rosto, encontrando os olhos de Luciano a poucos centímetros dos seus. De perto, conseguia ver os fios dourados misturados ao castanho da íris, a linha firme da mandíbula, uma pequena cicatriz quase invisível perto da sobrancelha esquerda. Se continuar me olhando assim, vão pensar que é casamento duplo, provocou ela, tentando dissolver a tensão crescente com humor. Luciano inclinou a cabeça, o sorriso se alargando de um jeito que fez o estômago dela dar um salto. Depende. Ele fez uma pausa proposital, o olhar descendo brevemente para os lábios dela, antes de voltar aos olhos. Você toparia? O coração de Stella acelerou. Aquilo era flerte direto, sem espaço para dúvidas. Você é sempre assim tão direto? Conseguiu perguntar, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Só quando vale a pena, respondeu Luciano, apertando de leve a cintura dela num gesto quase imperceptível. Clique, clique, clique. Já é perfeito. A química de vocês é ótima, vibrou Rodrigo satisfeito. Os noivos vão adorar essas fotos. Stella se afastou, fingindo ajeitar o vestido apenas para ter uma desculpa de quebrar o contato. As mãos tremiam de leve, e ela esperava sinceramente que ninguém notasse. Rafael e Bianca se aproximaram para as fotos em grupo, ela ainda agarrada ao braço dele como um acessório caro demais. E aí, Esté? Cumprimentou Rafael usando o apelido antigo com uma naturalidade que a incomodou. Curtindo o ensaio? Muito, respondeu Stella, o tom mais seco do que gostaria, forçando um sorriso educado. É sempre uma aventura. Bianca soltou uma risada cristalina, tocando o braço de Stella num gesto que deveria parecer gentil, mas soou condescendente. Soube do seu tombo, comentou ela, os olhos brilhando de um jeito que Stella não conseguiu decidir se era pena ou deboche. Sabe que situação, né? Mas acontece com todo mundo. Stella sentiu a irritação subir pela garganta, mas manteve o sorriso firme. Pois é, respondeu, os dentes levemente à mostra. Mas pelo menos tive quem me segurasse. Dizem que pilotos são ótimos em emergências. Luciano se aproximou por trás dela, a postura casual, mas claramente protetora. Verdade, confirmou ele, o tom tranquilo, mas firme. Emergências são minha especialidade. Rafael pigarreou, visivelmente incomodado com a dinâmica. Vocês já se conheciam antes? Perguntou, alternando o olhar entre os dois. Nos conhecemos hoje, respondeu Stella, sem desviar os olhos de Bianca. Mas algumas conexões são instantâneas. O maxilar de Rafael se contraiu de leve, e Stella sentiu uma satisfação pequena por perceber isso, não porque quisesse ele de volta, mas porque havia algo reconfortante em mostrar que estava perfeitamente bem sem ele. Posicionem-se, por favor. Rodrigo interrompeu, organizando todos em fileiras para a foto em grupo. Naturalmente, Stella e Luciano ficaram lado a lado. Ele passou o braço pelos ombros dela, num gesto que pareceu natural demais para ser acidental. Você está bem? Sussurrou ele enquanto Rodrigo ajustava o enquadramento. Por que não estaria? Stella virou o rosto para ele, confusa com a pergunta. Porque seu ex está ali do lado, exibindo a namorada como um troféu. Luciano falou baixo, os olhos fixos à frente. E você está com aquele sorriso tenso que mulheres usam quando querem gritar, mas precisam manter a educação. Stella piscou, surpresa pela observação certeira. Você mal me conhece. Não preciso conhecer há anos para saber ler as pessoas. Ele deu de ombros, inclinando a cabeça na direção dela, a voz baixando ainda mais. E também não preciso conhecer há anos para saber que você merece bem mais do que alguém que trocou você por rotina e smoothies verdes. Stella sentiu algo se apertar no peito. Mas dessa vez não era desconforto. Era algo diferente, mais quente, como uma chama pequena que ela nem sabia que ainda existia. Como você sabe dos smoothies? Perguntou genuinamente curiosa. Tiago comentou. Luciano sorriu de canto. Ele adora fofoca. Acho que sabe da vida de todo mundo melhor que os próprios donos. Stella riu, uma risada genuína que escapou antes que pudesse contê-la. Isso! Assim!
Naturais! Vibrou Rodrigo, disparando a câmera sem parar. Clique, clique, clique. As fotos continuaram por mais algum tempo, entre poses formais e momentos espontâneos. Quando finalmente terminaram, o sol já começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja suave. Beatriz se aproximou de Estela, estendendo uma taça de espumante com um sorriso cúmplice. Sobreviveu? Perguntou ela, observando atentamente a expressão da amiga. Mais ou menos. Estela aceitou a bebida, dando um gole generoso. Meu orgulho está um pouco machucado, mas vou viver. Beatriz seguiu o olhar da amiga, que inevitavelmente pousou em Luciano, agora conversando com Tiago do outro lado do jardim. Ele é bonito, comentou Bia, casual demais para ser inocente. Sei quem? Estela fingiu desinteresse, ajeitando a taça na mão. Não faz essa cara. Beatriz revirou os olhos, sorrindo. O piloto, o cara que te segurou no colo e não tira os olhos de você desde então. Ele não faz isso, protestou Estela, sem muita convicção. Ah, claro que não. Bia tomou um gole da própria taça, o sorriso se alargando. E você também não fica nervosa perto dele. Imagina só. Mas Estela não sabia que, do outro lado do jardim, Luciano a observava com um olhar que guardava uma promessa silenciosa, e que a noite ainda reservava surpresas capazes de mudar completamente as regras daquele jogo entre eles. O jantar acontecia num salão anexo à capela, decorado com luzes amareladas penduradas no teto, criando uma atmosfera intimista demais para o conforto de Estela. As mesas estavam dispostas em formato de U, e porque o destino tinha um senso de humor questionável, ela acabou sentada exatamente de frente para Rafael e Bianca. Luciano, naturalmente, ficou ao lado dela. Brinde aos noivos. Tiago ergueu a taça, o sorriso radiante contagiando toda a mesa, enquanto Beatriz ria ao lado dele com os olhos brilhando de emoção. E a todos que vão testemunhar nosso amor. Todos ergueram as taças, o tilintar do cristal ecoando pelo salão. Estela tomou um gole longo de vinho tinto, precisando de algo para acalmar os nervos. Então, Estela, a voz de Rafael cortou o burburinho, ele se inclinando sobre a mesa com aquele sorriso confiante que ela conhecia bem demais. Soube que você foi ao Marrocos mês passado. Como foi a viagem? Estela pousou a taça, surpresa que ele soubesse. Foi incrível, respondeu, mantendo o tom educado. Fiz uma matéria sobre as artesãs de tapetes em Fez. Lugares lindos, cheios de história. Se você sempre teve esse jeito de se jogar em qualquer lugar. Rafael riu, mas havia algo no comentário que soava mais como crítica disfarçada de elogio. Eu nunca consegui acompanhar seu ritmo. Bianca apertou o braço dele, o sorriso ostentando orgulho. O Rafa é mais caseiro agora, comentou ela como se fosse uma conquista pessoal. A gente prefere jantares em casa, rotina tranquila. É mais estável. Estável. Estela sentiu vontade de rir da palavra. Entendi, respondeu apenas forçando um sorriso educado. Cada um com suas prioridades. E você, Luciano? Rafael virou a atenção para o homem ao lado de Estela. Também é do tipo aventureiro? Luciano tomou um gole de vinho, calmo, antes de responder. Depende do que você considera aventura, disse a voz tranquila. Eu viajo por trabalho, pouso em lugares que muita gente nem imagina que existem, mas não faço por adrenalina. Faço porque é minha profissão. Façam deve ser fascinante. Bianca se intrometeu, inclinando-se sobre a mesa com um interesse exagerado demais para ser genuíno. Pilotar aviões. Sempre quis conhecer uma cabine de perto. Luciano sorriu, educado, mas Estela notou que o sorriso não alcançou os olhos dele. É menos glamuroso do que parece, respondeu breve. Muita responsabilidade, pouco sono. Ele virou o rosto para Estela, os olhos castanho esverdeados fixos nela, com genuíno interesse. Marrocos deve ter sido fascinante, comentou, ignorando completamente Bianca. Como você conseguiu se aproximar das artesãs? Estela piscou, pega de surpresa pela atenção real. Com a ajuda de um tradutor, respondeu, sentindo o rosto esquentar levemente. Elas me receberam nas próprias casas, me ensinaram alguns pontos básicos. Sou péssima com trabalhos manuais, mas foi lindo ver a dedicação delas. Isso é jornalismo de verdade, murmurou Luciano, admiração genuína na voz. São essas matérias superficiais que a maioria escreve.
Do outro lado da mesa, Rafael pigarreou, incomodado por ter perdido o controle da conversa. Eu sempre achei que Stella se arriscava demais, comentou ele, o tom paternalista fazendo Stella cerrar os dentes por baixo do sorriso. Viajar sozinha para esses lugares, nunca sabemos o que pode acontecer. Luciano virou o rosto lentamente para Rafael, uma frieza calculada substituindo a gentileza de antes. Acho que Stella é perfeitamente capaz de cuidar de si mesma, disse educado mas firme. Mulheres que têm coragem de fazer o que amam merecem admiração, não preocupação disfarçada de controle. O silêncio que se seguiu foi tenso o suficiente para cortar com uma faca. Beatriz, percebendo a situação, rapidamente puxou conversa sobre os preparativos finais do casamento, aliviando o clima. Sob a mesa, Stella sentiu algo roçar sua mão. Olhou para baixo e viu os dedos de Luciano próximos aos dela, não tocando mais perto o suficiente para ser proposital. Um gesto pequeno que dizia, sem palavras, eu estou aqui. Quando as sobremesas foram servidas, Rafael se levantou, esticando os braços. Vou ali fora tomar um ar, anunciou, olhando diretamente para Stella. Esté, vem comigo? Queria conversar sobre uma coisa. Stella sentiu o estômago afundar. Eu... começou, procurando uma desculpa educada. Na verdade, Luciano se levantou antes que ela terminasse, pegando a taça dela da mesa com um gesto suave. Eu ia pedir para Stella me mostrar a varanda. Tiago me disse que a vista daqui é linda à noite. Ele estendeu a mão livre para ela, um convite silencioso mas firme. Stella olhou para a mão dele, depois para Rafael, cuja expressão misturava surpresa e irritação contida. Outra hora a gente conversa, Rafa, disse ela, aceitando a mão de Luciano e se levantando com mais confiança do que sentia. Com licença. Luciano entrelaçou os dedos nos dela e a guiou para fora do salão, ignorando os olhares curiosos que os seguiam, especialmente o de Rafael e o de Bianca. A varanda era ampla, iluminada por luzes suaves, com vista privilegiada para o jardim banhado de luar. O ar noturno carregava o perfume das jasmins que subiam pelas trepadeiras de madeira. Luciano soltou a mão dela devagar, apoiando-se no corrimão. Tudo bem? Perguntou, virando-se para encará-la, a preocupação genuína transparecendo na voz. Você estava com aquela cara de quem queria estar em qualquer lugar menos ali. Stella riu, um som meio sem graça. Tão óbvio assim? Para quem sabe observar, sim. Luciano inclinou a cabeça, estudando o rosto dela com atenção. Seu ex não sabe o que perdeu. Você mal o conhece. Ela cruzou os braços na defensiva. Não preciso conhecer. Ele deu de ombros. Qualquer um que troca alguém como você por rotina, automaticamente perdeu o senso de prioridade. Stella sentiu o rosto esquentar, uma mistura de constrangimento e algo mais que ela ainda não sabia nomear. E que tipo de mulher eu sou na sua análise de piloto? Provocou, tentando recuperar o controle da conversa. Luciano se aproximou devagar, até estar perto o suficiente para ela sentir o calor do corpo dele. Do tipo que não tem medo de nada, respondeu a voz baixa. Que viaja o mundo sozinha, que escreve sobre coisas que importam, que enfrenta o ex de salto alto mesmo sabendo que pode tropeçar. Fez uma pausa, os olhos suavizando. Do tipo que merece alguém que veja tudo isso e não tente mudar nada. O coração de Stella martelava tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Você é bom demais com palavras para um piloto, murmurou, tentando manter algum controle sobre o próprio corpo. E você é teimosa demais para uma jornalista? Retrucou ele, sorrindo. Stella abriu a boca para responder, mas as palavras se perderam quando Luciano ergueu a mão, tocando de leve o rosto dela. O polegar traçou uma linha suave ao longo da mandíbula, um gesto tão gentil que a fez fechar os olhos por um segundo. Posso te beijar? Sussurrou ele, a voz rouca de expectativa. Stella abriu os olhos, encontrando aquele olhar que a desarmava completamente. Por que está pedindo permissão? Provocou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Porque eu não faço nada que você não queira, respondeu Luciano sério. E quando eu te beijar, quero ter certeza de que é você que quer isso. Não uma resposta ao seu ex, você. Algo dentro de Stella se soltou naquele momento. Alguma barreira que ela nem sabia que havia erguido. Então me beija, sussurrou, as mãos subindo até o peito dele, sentindo o coração acelerado sob a camisa. Luciano não precisou de mais nenhum convite. A boca dele encontrou a dela num beijo que começou suave, quase hesitante,
mas se aprofundou devagar quando Stella entreabriu os lábios. A mão dele deslizou até a nuca dela, os dedos se enroscando gentilmente nos fios de cabelo, enquanto a outra mão pousava na curva da cintura, aproximando-a ainda mais. Stella sentiu o mundo desacelerar. O perfume das jasmins, o calor da noite, o toque firme e ao mesmo tempo cuidadoso dele, criando uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Segurou a camisa dele, precisando de algo para se ancorar, enquanto a intensidade do momento crescia. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam mais rápido, as testas encostadas, os corpos ainda próximos, como se afastar fosse fisicamente difícil. Isso foi... Stella começou sem conseguir terminar a frase. Necessário, completou Luciano, a voz ainda rouca. Absolutamente necessário. Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, mas manteve as mãos na cintura dela. E para deixar claro, continuou o tom ficando mais sério, eu não quero ser só um momento na sua vida. Se for para começar algo, que seja de verdade. Stella sentiu o peito apertar com a sinceridade dele. Você mal me conhece. Então me dá a chance de te conhecer, pediu ele simples assim. Antes que ela pudesse responder, a porta da varanda se abriu. Bianca apareceu, parando ao ver os dois próximos demais para ser coincidência. Ah, desculpa interromper, disse ela, o sorriso no rosto sugerindo que o pedido de desculpas era puramente formal. Só vim tomar um ar. Luciano não soltou Stella, ao contrário, aproximou-a ainda mais, num gesto quase protetor. Sai sem problema, respondeu educado, mas com uma frieza perceptível. Nós já estávamos entrando mesmo. Ele guiou Stella de volta para dentro, a mão firme nas costas dela, e ao passarem por Bianca, Stella teve a impressão de notar uma sombra de inveja no olhar da outra. Mas ela ainda não sabia que aquele beijo sob o luar seria apenas o início de uma disputa silenciosa, onde Rafael tentaria provar que ela havia errado, e Luciano faria de tudo para provar exatamente o contrário. A semana seguinte ao ensaio, passou num borrão de reuniões, prazos apertados e mensagens no grupo do casamento, que Stella fingia não ver. Beatriz bombardeava o chat com atualizações sobre flores, músicas e ajustes de última hora, enquanto os outros convidados reagiam com entusiasmo. Stella apenas respondia com breves confirmações e voltava ao trabalho. Mas seria mentira dizer que não pensava no beijo. Aquele momento na varanda invadia seus pensamentos nos instantes mais inoportunos, durante reuniões com editores, enquanto escrevia suas matérias, na fila do café pela manhã. E principalmente à noite, quando estava sozinha e podia sentir novamente a lembrança do toque de Luciano. Ele não havia entrado em contato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. E Stella oscilava entre o alívio e uma frustração incômoda que se recusava a nomear como decepção. Ele disse que queria algo real. Onde está a atitude, então? Foi no meio dessa confusão que o celular dela vibrou com uma ligação de Beatriz, numa tarde chuvosa de quinta-feira. Almoço amanhã? Perguntou Beatriz, assim que Stella atendeu, a voz carregada de urgência. Preciso te ver antes do casamento, tenho novidades. Novidades boas ou ruins? Questionou Stella, sentindo o estômago apertar de leve. Depende do seu ponto de vista, respondeu Bia, e Stella quase pôde imaginar a expressão enigmática da amiga do outro lado da linha. Stella suspirou, já prevendo alguma complicação. O restaurante escolhido por Beatriz ficava num bairro charmoso, com mesinhas na calçada e um cardápio que cobrava mais pelo ambiente do que pela comida em si. Stella chegou alguns minutos atrasada e encontrou a amiga já sentada, mexendo no celular com uma expressão de quem guardava alguma notícia importante. Finalmente, Beatriz levantou-se assim que a viu, puxando-a para um abraço apertado. Achei que tinha desistido de mim. Pensei seriamente nisso quando vi o preço do estacionamento. Stella se sentou, pegando o cardápio. Mas a curiosidade venceu. Que novidades são essas? Beatriz esperou a garçonete anotar os pedidos antes de se inclinar sobre a mesa, baixando a voz. O Rafael andou comentando por aí que você e o Luciano só se envolveram por despeito. Soltou ela sem rodeios, observando atentamente a reação da amiga. Stella sentiu o estômago descer, a raiva subindo quente pela garganta. O quê? Pois é. Bia fez uma careta de desagrado. Ele contou para o Tiago que foi tudo muito rápido, muito conveniente demais.
que você nunca superou o término. Que audácia! Stella respirou fundo, tentando manter a compostura mesmo com a irritação evidente na voz. Ele me deixou por mensagem de texto, Bia. E agora quer opinar sobre a minha vida? Eu sei, eu sei. Beatriz segurou a mão da amiga sobre a mesa, num gesto de apoio. É absurdo. Mas o problema é que a Bianca também está alimentando essa história. Ela vive postando indiretas sobre pessoas que usam outras para causar ciúmes. Stella soltou uma risada seca, sem humor algum. Incrível! A mulher que flertou abertamente com o Luciano na frente do namorado agora me acusa de manipulação. Você vai falar com ele? Perguntou Bia cautelosa. Pra quê? Stella cruzou os braços na defensiva. Ele nem entrou em contato essa semana toda. Provavelmente já percebeu que foi um erro. Ou talvez esteja esperando um sinal seu, sugeriu Beatriz, erguendo uma sobrancelha. Vocês combinaram alguma coisa depois daquele beijo? Não. Só trocaram o telefone? Não, admitiu Stella, sentindo-se boba ao perceber o próprio erro. Stella. Bia jogou o guardanapo sobre a mesa, exasperada. Como vocês vão se falar se nenhum dos dois tem o contato do outro? Stella piscou, surpresa com a própria falta de atenção àquele detalhe. Ele podia ter pedido o meu número. Defendeu-se teimosa. E você podia ter oferecido, retrucou Bia, balançando a cabeça. Vocês dois são orgulhosos demais para dar o primeiro passo. A comida chegou, mas Stella mal tocou no prato, a cabeça girando com as informações. Rafael espalhando comentários maldosos, Bianca alimentando fofocas e Luciano em silêncio absoluto. Talvez o beijo realmente não tenha significado nada para ele. Essa possibilidade doía mais do que Stella estava disposta a admitir. Quando se despediram, Beatriz abraçou a amiga com força. Não deixa o Rafael estragar isso, sussurrou. Se o que você sentiu foi real, luta por isso. Esquece o orgulho. Stella apenas acenou, sem conseguir prometer nada com convicção. Os dias seguintes passaram numa velocidade estranha. Stella mergulhou no trabalho, aceitou uma pauta extra sobre gastronomia regional e evitou ao máximo pensar no sábado que se aproximava. Mas na sexta à noite, quando estava no sofá assistindo a um documentário sobre viagens, o interfone tocou. Stella franziu a testa, surpresa. Não esperava ninguém. Alô? Atendeu, curiosa. É Stella? A voz do porteiro soou hesitante. Tem um Luciano aqui embaixo. Diz que precisa falar com a senhora. O coração de Stella acelerou instantaneamente. Pode subir, disse, antes que pudesse pensar melhor na própria reação. Desligou o interfone e olhou para si mesma. Roupa de descanso, cabelo preso displicentemente, rosto sem maquiagem. Respirou fundo, decidindo que não tinha tempo, nem motivo, para se preocupar com aparência. Quando a campainha tocou, abriu a porta com o coração na garganta. Luciano estava ali, vestindo uma jaqueta simples sobre uma camiseta, o cabelo levemente bagunçado, como se tivesse passado a mão nele várias vezes durante o caminho. Oi, disse ele, as mãos nos bolsos, numa postura que tentava parecer casual, mas falhava visivelmente. Oi, respondeu Stella segurando a porta. É tarde. Eu sei. Luciano passou a mão pelo cabelo, confirmando a observação dela. Desculpa aparecer assim, mas eu precisava te ver. Já demorou uma semana para perceber isso, disse Stella sem conseguir esconder certa mágoa na voz. Luciano fechou os olhos por um instante, como se já esperasse aquela reação. Eu estava viajando, 3 voos internacionais seguidos, explicou abrindo os olhos novamente, fixando-os nela. Só voltei hoje de manhã, e eu não tinha seu número, não tinha nada. Só sabia que você era madrinha e amiga da Beatriz. Precisei convencer o Tiago a me dar seu endereço. Stella sentiu a irritação amolecer um pouco. Você podia ter mandado mensagem antes de viajar. Como? Você não me deu seu contato. Eu também não pedi. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Nós dois cometemos o mesmo erro. Ela queria discordar, mas não conseguiu encontrar argumento. Por que você está aqui, Luciano? Perguntou, cansada de rodeios. O casamento é amanhã. Podia ter esperado. Não, não podia, respondeu ele firme, porque o Tiago me contou que seu ex anda espalhando mentiras sobre nós, dizendo que você só ficou comigo por despeito. Stella cerrou os punhos, a raiva voltando à superfície. E você acreditou nisso? Claro que não.
A resposta veio rápida, indignada. Mas eu precisava ouvir de você. Precisava saber se o que aconteceu na varanda foi real ou se eu imaginei tudo sozinho. Você me pediu para não ser uma distração. Stella cruzou os braços, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Disse que queria algo real. E eu ainda quero. Luciano deu mais um passo, ficando perto o suficiente para ela sentir o cheiro de couro e madeira que já começava a associar exclusivamente a ele. Mas não posso lutar por isso sozinho. Preciso que você me diga o que quer. Stella olhou para ele, para aquele homem que a havia segurado quando ela quase caiu, que a havia defendido diante do ex, que a havia beijado como se ela fosse a única pessoa importante no mundo, e percebeu que estava com medo. Eu não sei se consigo confiar nisso, admitiu, a voz tremendo levemente. Em você, em mim, em qualquer coisa, agora. Luciano ergueu a mão tocando o rosto dela com uma gentileza que a desarmou completamente. Então me dá a chance de provar, disse ele, ecoando as palavras que ela mesma havia dito dias atrás. Como? Vem comigo ao casamento amanhã, pediu. Não como madrinha e padrinho obrigados a ficarem juntos, mas como nós dois, seja lá o que isso signifique agora. E se as pessoas comentarem? Sussurrou ela, insegura. Que comentem. Luciano inclinou a testa contra a dela, a voz suave, mas decidida. Eu não preciso que ninguém acredite em mim. Só você. As mesmas palavras de antes. As palavras que ela mesma havia pedido para ele provar. Stella abriu os olhos, encontrando aquele olhar sincero que parecia nunca mentir. Está bem, concordou, finalmente relaxando os ombros. Mas se você me decepcionar, vou escrever uma matéria bem detalhada sobre todos os seus defeitos. Luciano riu, um som baixo e genuíno que ecoou entre eles. Justo, concordou, antes de se inclinar e beijá-la suavemente, um gesto que selava, sem palavras, o acordo entre os dois. Mas nenhum dos dois imaginava que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Quando Rafael tentaria uma última cartada para reconquistar o que havia perdido, e Luciano precisaria provar, diante de todos, que algumas batalhas valem cada segundo de luta. O dia do casamento amanheceu com um céu impecavelmente azul, daqueles que parecem cenário de filme romântico. Stella acordou com um misto de ansiedade e expectativa dançando no estômago. Luciano havia mandado mensagem cedo, já que finalmente tinham os números um do outro. Bom dia, ainda topa me acompanhar hoje ou mudou de ideia durante a noite? Ela sorriu para a tela antes de responder. Eu não volto atrás, mas você ainda tem tempo de desistir. A resposta veio em segundos. Impossível, te busco às 15 horas. Stella passou a manhã inteira entre empolgação e nervosismo. Escolheu um vestido verde esmeralda que realçava os olhos, elegante, mas com aquele toque de ousadia que era sua marca registrada. Desta vez, optou por sapatos de salto médio. Nada de repetir o incidente do ensaio. Quando Luciano tocou a campainha pontualmente às 15 horas, Stella respirou fundo antes de abrir a porta. E quase perdeu o fôlego. Ele usava um terno grafite impecável, camisa branca sem gravata, os primeiros botões abertos de um jeito estrategicamente descontraído. O cabelo penteado para trás com alguns fios rebeldes caindo sobre a testa. Você está... começou ele, a voz falhando por um segundo antes de se recompor. Linda. Simplesmente linda. Você também não está nada mal, respondeu Stella, sentindo o rosto esquentar levemente. Luciano estendeu a mão e, quando ela aceitou, puxou-a com suavidade, depositando um beijo demorado em seus lábios. Pronta para enfrentar a fera? Murmurou ele, os olhos brilhando de humor. Nasci pronta? Stella riu, afastando-se de leve. Mas você vai ter que me segurar se eu decidir dar uma resposta bem sincera para o Rafael. Eu seguro, prometeu Luciano, entrelaçando os dedos nos dela. Mas confesso que gostaria de assistir você dar essa resposta. A cerimônia acontecia numa fazenda, nos arredores da cidade, com jardins enormes e uma capela de pedra que parecia saída de revista. Quando chegaram, já havia dezenas de carros estacionados e convidados circulando com taças de espumante. Beatriz apareceu apressada, o vestido de noiva esvoaçando assim que viu Stella descer do carro. Você veio! Exclamou ela, os olhos brilhando de emoção. E com o Luciano? Tiago surgiu logo atrás, sorrindo largo. Cara, você realmente conseguiu, disse ele, dando um tapinha no ombro de Luciano.
Eu achei que ela ia te dispensar quando você apareceu ontem. Quase aconteceu, admitiu Luciano rindo. Mas eu sou persistente. Vocês podem parar de falar de mim como se eu não estivesse aqui? Interrompeu Stella, ainda sorrindo. Beatriz puxou a amiga para um abraço apertado. Estou tão feliz que você deu uma chance para ele, sussurrou no ouvido de Stella. Vocês combinam. Antes que Stella pudesse responder, a cerimonialista apareceu batendo palmas, chamando todos para os preparativos finais. Enquanto se dirigiam para a capela, Stella sentiu um olhar pesado sobre ela. Virou-se e encontrou Rafael parado perto da entrada, Bianca ao lado dele. Ele a observava com uma expressão indecifrável. Luciano percebeu também. Apertou de leve a mão de Stella e murmurou. Ignora. Eu tento, respondeu ela, respirando fundo. A cerimônia foi emocionante. Beatriz chorou. Tiago chorou. Até a cerimonialista, sempre tão rígida, pareceu se comover. Stella ficou de pé ao lado da amiga, segurando o buquê reserva enquanto os votos eram trocados, os olhos constantemente encontrando Luciano do outro lado do altar. E toda vez que os olhares se cruzavam, ele sorria. Um sorriso pequeno e privado que parecia dizer, eu estou aqui, só para você. Quando os noivos se beijaram sob aplausos animados, todos seguiram para o salão de festas, decorado com luzes suspensas e arranjos florais imponentes. Stella estava pegando uma taça de espumante quando sentiu uma presença ao lado. Posso falar com você um minuto? A voz de Rafael a fez se virar. Ele estava ali, as mãos nos bolsos, uma expressão que ela reconhecia de outros tempos. Fala, disse Stella, mantendo o tom neutro. Em particular? Insistiu ele, olhando ao redor. Aqui está ótimo, respondeu ela firme. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo num gesto nervoso. Eu fui um idiota, começou. Terminar com você foi o maior erro que já cometi, e ver você com outra pessoa me fez perceber isso. Stella piscou, processando as palavras. Você está falando sério agora? Completamente. Ele deu um passo à frente, a voz baixa e urgente. A Bianca não é você, Esté. Ninguém é. Eu pensei que queria estabilidade, mas o que eu realmente quero é o que a gente tinha. As viagens de última hora, os debates acalorados, o jeito que você me desafiava. Por um instante, apenas um instante, Stella sentiu algo se mexer no peito. Era a validação que uma parte dela, ainda machucada, talvez quisesse ouvir. Mas então, seus olhos encontraram Luciano, do outro lado do salão. Ele conversava com Tiago, mas seu olhar estava fixo nela, atento, confiante, esperando sem interferir. E Stella percebeu algo fundamental. Ela não precisava da validação de alguém que a havia descartado. Ela já sabia o próprio valor. Rafael, disse ela, a voz firme, você não quer a mim, você quer a lembrança de mim. Mas na primeira dificuldade você fugiu, terminou por mensagem, lembra? Eu sei que fui covarde. Ele tentou tocar o braço dela, mas Stella se afastou com um gesto delicado. E o pior é que você está aqui fazendo esse discurso, enquanto a Bianca acredita que vocês são felizes. Stella balançou a cabeça decepcionada. Sinceramente, eu não te quero de volta. É por causa dele? A voz de Rafael ficou tensa. Do piloto? Vocês mal se conhecem, Stella. Talvez dure, talvez não, respondeu ela dando de ombros. Mas pelo menos é verdadeiro. Não é baseado em arrependimento tardio. Rafael abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela voz do mestre de cerimônias no microfone. Senhoras e senhores, chegou a hora da primeira dança dos noivos. Todos aplaudiram quando Beatriz e Tiago entraram na pista. Stella aproveitou a distração para se afastar de Rafael, caminhando direto na direção de Luciano. Ele a viu se aproximar e abriu os braços acolhendo-a. Tudo bem? Perguntou, as mãos pousando gentilmente na cintura dela. Agora está, respondeu Stella, entrelaçando os braços no pescoço dele. Quando a primeira dança terminou, o mestre de cerimônias convidou todos para a pista. Stella e Luciano já estavam posicionados, então continuaram dançando enquanto outros casais se juntavam. Foi quando Stella sentiu alguém tocar seu ombro. Rafael. Posso ter uma dança? Pediu ele, tentando parecer casual. Pelos velhos tempos? Stella estava prestes a recusar quando percebeu Luciano se afastar suavemente, um sorriso confiante nos lábios. O que ele está fazendo?
murmurou confusa. Luciano caminhou em direção ao palco da banda sob olhares curiosos, pegando o microfone com naturalidade. Boa noite a todos. Começou, a voz calma, mas firme, ecoando pelo salão. Desculpem interromper, mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Estela sentiu o coração acelerar. O que ele estava prestes a fazer? Eu conheci uma mulher há poucos dias, continuou Luciano, os olhos fixos nela do outro lado do salão. Uma mulher inteligente, corajosa, que viaja o mundo sozinha e escreve histórias que realmente importam. Risadas gentis ecoaram pelo salão. Estela sentiu o rosto esquentar. E teve gente que disse que isso não era real. Rápido demais. Conveniente demais. Luciano fez uma pausa, o olhar ficando mais intenso. Mas eu aprendi uma coisa voando. Quando você encontra a rota certa, você não questiona. Você segue. Ele desceu do palco, caminhando devagar até Estela, enquanto os convidados abriam espaço. Rafael havia recuado, a expressão entre surpresa e constrangimento. Luciano parou na frente dela, ainda segurando o microfone. Então, Estela, disse, baixinho, mas audível para todos. Se for para dançar, que seja com quem faz você sorrir de verdade. Aplausos suaves explodiram pelo salão. Beatriz estava emocionada. Tiago erguia a taça em aprovação. Luciano devolveu o microfone e estendeu a mão para Estela. Dança comigo? Estela olhou para ele. Para aquele homem que acabara de declarar publicamente o que sentia, sem medo, sem cálculo. Ela aceitou a mão dele, aproximando-se até os lábios quase se tocarem. Isso foi um sim? Sussurrou Luciano, a testa encostada na dela. Isso foi um convite para você me beijar de novo, respondeu Estela sorrindo. E ele obedeceu, com um beijo suave e cheio de promessas, ali mesmo, diante de todos. Ao fundo, Rafael observava a cena com uma expressão derrotada. Mas Estela não se importava mais, porque pela primeira vez em meses ela estava exatamente onde queria estar. Mas nenhum dos dois sabia, enquanto dançavam sob as luzes suspensas, que aquele momento era apenas o início de uma história que ainda reservava surpresas capazes de mudar tudo entre eles. 6 meses se passaram. O apartamento de Estela estava uma bagunça organizada. O tipo de caos que só acontece quando você precisa fazer as malas para uma viagem de 2 semanas e não consegue decidir entre levar 3 ou 7 pares de sapatos. Se você realmente precisa de tudo isso? A voz de Luciano veio do quarto divertida, enquanto ele observava a cena da porta. Estela apareceu segurando um vestido em cada mão, a testa franzida em concentração. Preciso sim. É Paris, Luciano. Paris. Ela ergueu os 2 vestidos, comparando. Não posso aparecer na Cidade Luz parecendo uma turista perdida. Qual você prefere? O vermelho ou o preto? Luciano estava sentado na cama, apenas observando-a com aquele meio sorriso que ela já conhecia de cor. O vermelho, respondeu cruzando os braços. Mas, sinceramente, prefiro você sem se preocupar tanto com isso. Estela jogou uma almofada nele rindo. Você é impossível. E você me ama mesmo assim, retrucou ele, pegando a almofada e ajeitando-a atrás de si, como se fosse dono do apartamento inteiro. E era verdade. Ela amava. Havia demorado alguns meses para dizer em voz alta, numa tarde tranquila de domingo, quando as palavras simplesmente escaparam sem permissão, sussurradas baixinho, enquanto os dois assistiam a um filme qualquer no sofá. Eu te amo. Luciano havia congelado por 1 segundo, apenas 1 segundo, antes de virar-se para ela, os olhos castanho esverdeados brilhando com uma emoção que ele não tentou esconder. Repete. E ela havia repetido entre risos bobos e um carinho gostoso que fez o momento durar mais do que qualquer palavra sozinha conseguiria. Eu te amo, desde o dia que você caiu nos meus braços, usando aquele vestido coral. Ei, meu vestido não era ridículo. Nunca disse que era ridículo. Disse que você ficou linda nele. Agora, 6 meses depois do casamento de Beatriz e Tiago, Estela se via arrumando as malas para a maior aventura profissional da vida. Uma série de reportagens sobre gastronomia europeia que a levaria a Paris, Lyon, Barcelona e Roma. 2 semanas percorrendo restaurantes históricos, entrevistando chefes renomados. E Luciano, atencioso, perfeito, insistente Luciano, havia conseguido folga para acompanhá-la. Você tem certeza que não vai se cansar de mim? Perguntou Estela,
guardando o vestido vermelho na mala com cuidado. 2 semanas é bastante tempo. Luciano se levantou da cama, caminhando até ela e envolvendo-a num abraço gentil por trás. Eu vou para Paris 2 vezes por mês, Stella, murmurou, o queixo apoiado no ombro dela. Mas dessa vez, quero conhecer a cidade de verdade. Não só o aeroporto e o hotel. Quero tomar café da manhã com você. Quero te ver entrevistando chefes enquanto finjo entender de vinho. Stella sentiu o coração se aquecer, virando-se nos braços dele. Você é bom demais para mim, sabia? Impossível. Ele sorriu de canto, aquele sorriso que ainda fazia o estômago dela revirar de leve. Eu que tenho sorte. Ela o beijou devagar, com todo o carinho que havia crescido entre eles nos últimos meses. Um beijo cheio de cumplicidade, das pequenas descobertas diárias, dos silêncios confortáveis que só 2 pessoas que se conhecem profundamente conseguem compartilhar. Você é perigoso, sussurrou ela contra os lábios dele, sorrindo. Só quando você me deixa assim, respondeu Luciano, afastando-se com relutância. Mas as malas ainda precisam ficar prontas. Sempre estragando o clima com responsabilidade, brincou Stella, dando-lhe um tapinha de leve no peito. Terminaram de arrumar as malas rindo e trocando comentários bobos sobre o que levar, até que já era quase meia-noite. Stella se aninhou no peito de Luciano na cama, os dedos traçando padrões distraídos na camisa dele. Você acha que a Beatriz vai ficar com ciúmes? Perguntou de repente. A lua de mel dela foi em Cancún. Paris parece o upgrade supremo. Luciano riu, o som reverberando pelo peito. Bia vai ficar feliz por você, disse, beijando o topo da cabeça dela. Ela já me ligou 3 vezes pedindo fotos de todos os lugares que a gente for. Ela é uma fofa. Ela é curiosa demais, corrigiu Luciano sorrindo. No bom sentido. Stella se apoiou no cotovelo, olhando para ele com seriedade repentina. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou. Do jeito que tudo aconteceu tão rápido, com todo aquele drama do casamento? Luciano a encarou, os olhos sinceros fixos nela. Nem por um segundo, respondeu, sem hesitar. Eu te amaria em qualquer situação, Stella, não importa como tivesse acontecido. Os olhos dela arderam de emoção. Aquele homem sempre sabia exatamente o que dizer. Você é muito intenso, sabia? E você adora isso, provocou ele, puxando-a de volta para o abraço. E ela realmente amava. Dias depois, no aeroporto de Guarulhos, Stella estava nervosa, embora já tivesse viajado dezenas de vezes. Havia algo diferente naquela viagem, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Luciano segurava a mão dela enquanto caminhavam pelo aeroporto, arrastando as malas. Ele estava impecável mesmo num dia de viagem, calça bege, camisa branca com as mangas dobradas. Ansiosa? Perguntou ele, apertando de leve a mão dela. Um pouco, admitiu Stella. É a primeira viagem grande que a gente faz juntos de verdade. Mas tecnicamente toda vez que eu te levo para jantar já é uma viagem, brincou Luciano, considerando o trânsito de São Paulo. Ela riu, empurrando-o de leve com o ombro. Fizeram o check-in, passaram pela segurança e quando finalmente se acomodaram na sala de espera, Stella puxou o celular para gravar o vídeo de abertura da série de reportagens. Você vai gravar aqui? Perguntou Luciano, surpreso. Claro, minha audiência adora bastidores. Stella já ajeitava o cabelo, conferindo a luz do ambiente. E eu prometi mostrar a viagem desde o início. Ela posicionou o celular no pequeno tripé, respirou fundo e assumiu aquela postura confiante que Luciano sempre admirava. Olá, meus queridos viajantes, começou sorrindo para a câmera. Hoje começa uma das aventuras mais especiais da minha carreira. 2 semanas pela Europa gastronômica, explorando sabores, histórias e culturas. E o primeiro destino é... Fez uma pausa dramática. Paris. Foi quando Luciano se aproximou por trás dela, ainda vestido com o uniforme de piloto, já que comandaria aquele voo específico rumo à França. Ele envolveu os braços na cintura dela gentilmente, o queixo apoiado no ombro dela, o sorriso de canto brincando nos lábios. Stella sentiu o coração acelerar. Aquilo não estava no roteiro planejado. Hoje o destino é Paris, repetiu ela, a voz suavizando pela surpresa da presença dele. Cidade do amor, da arte, E o retorno é opcional, completou Luciano baixinho no ouvido dela, mas alto o suficiente para o microfone captar.
Estela virou o rosto, encontrando aqueles olhos que sempre a desarmavam completamente. Opcional? Repetiu confusa, mas curiosa. Opcional, confirmou ele sorrindo. Porque depois de Paris, eu estava pensando em Lyon, depois Barcelona, depois Roma, e depois, quem sabe o mundo inteiro. Luciano, você só tem 2 semanas de folga. Eu troquei de função, soltou ele com naturalidade. Consegui uma vaga em voos charter, horários mais flexíveis, mais tempo livre, tempo para te acompanhar nas suas viagens. As lágrimas que Estela tentava conter começaram a escapar, uma a uma. Você fez isso por mim? Eu fiz por nós, corrigiu Luciano, limpando as lágrimas dela com o polegar, o gesto cheio de ternura. Porque eu cansei de te ver partir sozinha. Quero estar presente em cada matéria, em cada entrevista, em cada café da manhã que a gente compartilhar. Estela soltou uma risada emocionada. Isso é loucura, sabia? Loucura por você? Sempre. Luciano sorriu, beijando a testa dela com carinho. Estela se virou completamente, esquecendo momentaneamente a câmera que ainda gravava, e o beijou. Um beijo suave, cheio de gratidão e amor, guardando dentro dele todas as certezas que haviam construído juntos nos últimos meses. Quando se separaram, ela olhou para a câmera sorrindo entre lágrimas discretas. Bom, mudança de planos, disse, a voz embargada de emoção. Parece que essa viagem vai ser bem mais longa do que eu imaginava. Luciano apareceu ao lado dela, encarando a câmera também, o sorriso confiante de sempre. E vocês estão todos convidados a acompanhar, completou. Porque isso aqui está só começando. Estela desligou a gravação e se aninhou nos braços dele, rindo baixinho. Você é completamente louco. Por você, sim, concordou Luciano, envolvendo-a com carinho. E não vejo problema nenhum nisso. Horas depois, quando o avião decolou rumo a Paris, Estela olhou pela janela, vendo São Paulo se tornar cada vez menor abaixo deles. Ao seu lado, Luciano segurava sua mão, o polegar traçando círculos suaves na pele dela. Pronta para a maior aventura da sua vida? Perguntou ele. Estela virou o rosto, encontrando aquele olhar que prometia futuros inteiros. Nasci pronta, respondeu ela, ecoando as mesmas palavras que havia dito meses atrás. E enquanto o avião cortava as nuvens, levando-os em direção a novos horizontes, Estela percebeu algo fundamental. Às vezes, o melhor destino não é um lugar, é uma pessoa. E o dela tinha olhos castanho esverdeados, um sorriso de canto e a capacidade de fazer seu coração disparar com um simples olhar. Luciano havia dito uma vez que, quando você encontra a rota certa, você não questiona, você segue. E Estela finalmente entendia o que ele queria dizer. Porque o verdadeiro voo de primeira classe não era sobre destinos exóticos ou aventuras inesperadas. Era sobre ter alguém ao seu lado que fazia cada momento valer a pena. E aquele voo, aquele era apenas o começo. E assim termina a história de Estela e Luciano. Uma prova de que às vezes é preciso tropeçar para encontrar exatamente onde devemos estar. Se você chegou até aqui, se emocionou com essa jornada e torceu por esse casal tanto quanto eu torci escrevendo essa história, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa toda semana. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, essa é a hora. Toda semana tem uma nova história de amor esperando por você, com personagens que a gente aprende a amar, conflitos que prendem a atenção e finais que fazem valer a pena cada minuto assistido. Se inscreve, ativa o sininho e te espero na próxima história. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe você e sua família. Um beijo e até a próxima.